Ele partilhou para mim, Odília, Canadá é um bom país e tem essa possibilidade de você estudar, depois de você estudar, vai conseguir ter a residência permanente de programação e eu vim estudar isso aqui, então eu vou explicar como é que eu vim estudar aqui no Canadá. A importância de começar a visualizar o que é que vocês querem, família. Eu tenho aqui mais ou menos a imagem. Quando eu pensei nessa escola, essa pessoa que está aqui do lado, eu não conheço ela. Eu simplesmente... Olá, família. Sejam todos bem-vindos. Para você que não me conhece, o meu nome é Odília Daniel. Aqui é o meu canal de programação, sim, porque eu tenho outros canais também. Mas esse canal é novo. E eu tenho estado ausente neste canal devido às minhas ocupações, mas devido também a certa estrutura que eu estou a procurar trazer no canal, uma vez que estou aí a resolver a questão do microfone, novas câmaras, estou a gravar no StreamYard com webcam, mas importante é o conteúdo. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre... Alguém fez uma pergunta, ou seja, esses conteúdos que eu trago aqui... Tem conteúdos que eu vou trazer sobre como você vai começar a programar. Eu tenho conteúdos que eu tenho preparado, mas de princípio eu estou a responder algumas perguntas. Acredito que ele me acompanha no meu canal principal. Ele disse assim, saudações, eu vou ver se põe o comentário dele aqui. Ele solicitou, ou seja, saudações, Manodília. Gostaria que explicasse como foi o teu processo para chegares no Canadá através dos estudos. Explica melhor. Sim, esse é um vídeo que eu queria trazer no meu canal principal quando eu atingir 50 mil inscritos ou mais, eu não sei, mas enfim. Eu aqui vou aproveitar e responder porque também este canal, uma vez que eu estou na minha área de programação e eu vim estudar isso aqui, então eu vou explicar como é que eu vim estudar aqui no Canadá. Fiquem à vontade, família. Se você também chegou hoje e tem uma dúvida, deixe nos comentários. Fiquem à vontade, como eu disse. Os meus 3 canais, realmente, eu vou me dedicar. Estou no início, muita correria. Inclusive, eu estou numa outra secção de trabalho. Tem alguém aqui que da outra vez comentou sobre a área de base de dados. Sim, mudei de trabalho. Sim, atualmente estou numa outra empresa, atuando como analista de dados, sim, nesse caso como júnior, né? Mas eu vou trazer esses conteúdos de programação e muita coisa, e também inteligência artificial, uma coisa que eu aprendi muito nesses últimos dias. Mas o vídeo de hoje vamos falar de como é que eu cheguei aqui no Canadá, como é que foi meu processo de estudo. Eu tenho aqui as minhas anotações, eu vou ver se consigo apresentar um pouquinho, porque para chegar no Canadá, levou-me 4 anos, foi um processo longo, um processo muito estressante e cansativo. Primeiro, como a pessoa, o Vicente, nesse caso, que me acompanha, e também no outro canal, ele disse muito bem do estudo, sim. Para você que não sabe, se calhar vai descobrir o meu canal hoje. Como eu disse, eu vivo no Canadá, mas eu cheguei aqui por meio dos estudos, sim. Os estudos é que permitiu que eu chegasse aqui, estudasse e também passar, ou seja, aplicar depois a minha residência permanente, sim, para você que não sabe. Mas hoje eu vou explicar, acredito que muita gente quer saber disso. Mas como eu disse, eu tenho muitas anotações, porque o meu processo levou 4 anos. 4 anos porque foi falta de muita informação, motivo pelo qual que eu tenho o meu canal principal, onde eu falo de imigração, partilho muita coisa lá. Quem realmente assiste aquele canal e pratica o que eu deixo lá, vai conseguir se fazer as suas coisas. Então, esse é um dos motivos que eu decidi ter os meus canais, começar a partilhar meus conhecimentos, do que eu sei, do que eu busco, do que eu pratico e do que eu executo. Então, falando sobre como é que eu vim para o Canadá, tudo começou no ano 2018, sim. Ou seja, vou voltar um pouquinho, um pouquinho da minha história, não vou falar muito, mas acredito que eu vou fazer, lá mais para frente eu vou trazendo um vídeo honesto, num dos meus canais eu vou falar um pouquinho da minha história. Ou seja, eu desde pequena sempre quis... não bem quis. Acho que eu tenho um DNA de mexer em tecnologias, coisas do gênero, sim. Mas, pelas dificuldades da vida, para muitos, como sabem, a população angolana, nem todo mundo tem as possibilidades, se calhar, de bancar o estudo que pretende, por dificuldade de meios financeiros, sim. Então, como de sempre, eu venho de uma família humilde,
O tempo se passou depois de toda a situação que aconteceu de melhorar, de estabilidade. E em 2018, eu já formada, assim, trabalhando, ou seja, também sou formada nesse caso, tenho uma licenciatura de engenharia de petróleo. Em 2018, depois de ter um estresse no trabalho, eu decidi, assim, precisava sair do país. Eu nunca tinha viajado. A minha mãe e minhas irmãs já vivem na Alemanha há muito tempo. Minha irmã, mas já faz tempo, minha mãe desde 2012. Eu sempre vivi em Angola. Então, quando eu decidi fazer uma viagem internacional, eu fui para a Alemanha. Eu simplesmente me apaixonei pelo país, gostei muito da estabilidade, como é que as pessoas viviam sozinho. E na altura em Angola eu já vivia sozinha. Então, depois de ter essa experiência de viajar, quando eu voltei para Angola, começou a cutucar na minha cabeça, começou a girar assim, mais ou menos uma ideia, acho que eu preciso sair também, preciso ganhar experiência no exterior. Eu já tinha licenciatura, já estava a trabalhar, já tinha também outras experiências de trabalho, mas precisei assim de buscar o que preciso sair. Mas quando eu estive na Alemanha, a experiência que me foi contada para poder assim ficar, conseguir a residência era por meio de asilo, e a minha família, nesse caso, né, minha mãe passou nisso, e sinceramente eu não gostei de saber dessa experiência, e eu procurei saber como é que eu podia imigrar sem o asilo. E eu tenho um tio que atualmente estuda aqui e está de novo aqui no Canadá. Um abraço para ele, Canto. Ele já tinha estudado no Canadá, em Alberta, e ele já tinha mais ou menos vivido. Desculpa, família, vou coisa. O lábio está muito seco. Ele já tinha vivido essa experiência do Canadá. Então, ele partilhou para mim, Odília, Canadá é um bom país e tem essa possibilidade de você estudar. Depois de você estudar, vai conseguir ter a residência permanente. Esse foi um dos motivos que eu, pelo menos, escolhi o Canadá, sim, porque eu sabia que é possível estudar, depois do estudo, aplicar a residência permanente. Isso continua igual até hoje, mas só que hoje as restrições são maiores, algumas mudanças, assim, como a imigração em toda a parte do mundo. A imigração não é estático. Hoje pode estar assim, amanhã muda, fica flexível, fica mais complexo e tanto faz. Então, quando ele falou para mim sobre o Canadá, eu comecei a pesquisar sobre o Canadá. Mas em Angola nós não tínhamos uma embaixada canadense. E comecei a buscar como é que eu faço para chegar no Canadá, como é que eu venho para estudar. Comecei a ver vídeos, como sempre, mas a comunidade angolana, que até então eu via vídeos, não tinha pessoa que falava sobre estudar no Canadá, todo mundo só falava sobre asilo. Dali é que eu decidi começar a seguir vídeos dos brasileiros. O vídeo deles realmente é interessante, mas tinha muita coisa assim que não era meio claro. Então, alguns vídeos que eu acompanhei falavam do NBCC, sim, isso em 2018, como eu disse, lá no final, quando eu voltei da viagem, eu fiz a minha primeira viagem no meio de maio, coisa do gênero. No final de 2018, eu acompanhei um vídeo de alguém a falar sobre NBCC. Isso é New Brunswick, uma faculdade que está lá, é acessível e tudo mais. Eu entrei em contato com a escola. Quando eu contactei a escola, enviei os documentos, nesse caso, para poder vir estudar e tudo mais, e a escola simplesmente negou a minha matrícula. Sim, eu não vou falar muito para depois o vídeo não ser longo, mas vou tentar resumir. Se alguma dúvida vocês tiverem, talvez eu vou trazer um outro vídeo com detalhes. Quando a escola negou a minha matrícula, eu estava a fazer sozinha, sim, porque depois de fazer a minha viagem em 2018, o meu irmão, ele já entende de visto, e ele fez o processo e eu acompanhei, e foi lá onde eu também aprendi a fazer os vistos. Sim, desde 2018 eu entendo como é que funciona essa coisa dos vistos e tudo mais. Então, apliquei para a escola negou a minha matrícula, e como dói muito, não devolveram dinheiro, e comecei sempre a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar, a minha mãe também, graças a Deus, sempre apoiou muito. Ela falou para mim sobre a prima que nós tínhamos aqui, que vive em Quebec, e passou o meu contato, falei com o marido dela, porque o marido dela também veio aqui como estudante, que foi uma referência para mim. Ele também entrou em contato com algumas escolas e fez a matrícula para mim em alguma escola. Eu acho que foi até uma escola de centro profissional.
também a escola negou a minha matrícula. Sim, eu mesma também continuei a pesquisar as escolas. Em suma, eu passei em várias escolas aqui no Canadá e as minhas matrículas estavam sempre a ser negadas. Então, eu via sempre os vídeos de algumas pessoas, né, dos brasileiros. Assim, o meu processo eu me adaptei mais nos brasileiros porque eu falavam sobre estudar aqui no Canadá. Via os vídeos deles e quando o meu processo estava sempre negado, eu comecei a ver também algumas consultorias que faziam isso. Isso, como eu disse, em 2019 já, porque em 2018, quando eu tentei, meu cunhado tentou, não tivemos êxito. E, inclusive, mesmo em 2019, no princípio, eu fazia já o curso de francês. Quando eu comecei a falar com o meu primo que vive aqui, ele disse para mim, eu disse aqui em Quebec, o inglês não vai ser, não recomendo, é melhor você vir fazer o francês. Em 2019, né, isso fazer francês não, vi estudar aqui em Quebec e aprender já o francês a partir de Angola. Tinha um colega no meu curso de francês que estava a fazer o seu processo aqui para o Canadá, na província de Quebec mesmo, em Val-d'Or, uma das vilas aqui em Quebec. Esse meu colega passou minha escola, também fiz a matrícula e a escola negou simplesmente o meu processo. Ou seja, e foi estranho, porque para os que estão aqui, sabe, em Angola, eu estudei numa das escolas com maior renome, assim, não é colégio, não é coisa, é uma escola pública, que todo mundo que sai nessa escola realmente é pessoas que são capacitadas, tudo bem e tudo mais, mas é uma escola, eu estudei numa escola técnica valorizada, posso assim dizer, em Angola. E o meu colega do curso de francês tinha estudado numa escola assim que quando se olha não tem nada a ver, e não fui aceita, e eu entrei em contato com a escola e disse, não, meu colega foi aceito, como é que eu não vou ser aceito? Nós estamos a vir no mesmo país, a minha escola até é mais reconhecida do que a escola dele. Ele disse, não, a senhora disse para mim que cada caso é um caso, então não tem nada a ver. Quando eu recebi essa negação, né, dessa escola também, uma vez que alguém estudou lá, que eu conheço, meu cunhado tinha tentado, então disse, não, como está sendo demais, então vou pedir um visto de turista para o Canadá. Eu pedi um visto de turista, fiz o processo sozinha, como eu disse, eu já entendia das coisas, fiz o processo sozinha, a partir de casa, tinha cartão Visa, fui para o Congo, forneci a biometria, quando eu voltei, o visto simplesmente foi negado, o visto de turismo, porque como eu estava tendo muitas negativas das escolas, optei por visto de turismo para chegar aqui no Canadá, depois trocar as coisas aqui no Canadá, mas o visto simplesmente foi negado. Eu disse, não pode. Então, vou tentar o visto dos Estados Unidos. Com visto dos Estados Unidos, eu vou chegar pela fronteira e eu vou pedir asilo. Coisa que eu não queria, mas, infelizmente, as realidades naquela altura, em 2019, me obrigaram. Como eu disse, vou estar aqui olhando um pouco menos as datas das coisas que eu anotei, de tudo que aconteceu, sim. Apliquei o visto dos Estados Unidos e também foi negado. Sim, já eram, nesse caso, 2 vistos negados de turismo dos Estados Unidos e do Canadá, e eu já tinha uma sequência de 5 escolas, 5 faculdades a negarem a minha matrícula e uma escola de idioma. Sim, porque quando começamos a fazer com o meu cunhado, a escola negou, ele também disse, não, vamos tentar numa escola de idioma. Só que a escola de idioma, até eles fizeram a matrícula, mas ele depois aconselharam ela, não adianta ela pedir o visto, porque a escola de idioma aceitou, mas disseram que vocês da África, dizendo assim que está saindo da África para vir estudar idioma aqui não dá peso. A escola recomendou-nos em aplicar para uma faculdade, uma universidade. É melhor vir fazer um curso superior do que um curso de idioma. Foi ali então que eu disse, já era demais e vou contactar alguma agência. Assim, eu já assistia vídeo, eu lia muito, até agora eu leio muito, né? Mas eu já via muita coisa. Então contactei uma agência que eu via nos vídeos, que eles falavam mais sobre estudar. Nesse caso, eles são consultoria educacional, porque aqui tem a consultoria educacional, tem consultorias de imigração. Contactei essa consultoria educacional. Naquela mesma altura eu já estava a pesquisar a escola onde eu estudei, e aí onde eu falo da importância de quando você está pensando em alguma coisa, você começar a visualizar, sim. Eu quando comecei a pesquisar essa escola e eu vi algumas facilidades que me daria jeito, eu comecei a me imaginar nessa escola, fiz uma imagem assim, a dizer que eu vou estudar nessa escola, eu fiz a imagem de alguém que se licenciou nessa escola, eu dizia que eu vou estudar nessa escola. Eu quando vi essa escola a fazer alguns vídeos, eu sentia que eu ia estudar aqui, mas por eu não ter a certeza e eu ser toda hora negada, então eu preferi não, eu vou pagar essa consultoria educacional para fazerem a minha matrícula. Assim,
dizendo que quando eu consegui a matrícula por alguma escola não foi por meu esforço, porque eu não estava conseguindo, nem o meu cunhado, então eu preferi pagar, porque eu trabalhava e fora de trabalhar eu sempre empreendi, sempre consegui ganhar dinheiro fora do salário, sempre fiz outros trabalhos para conseguir ter o dinheiro, então, e a minha mãe também ajudava muito, a minha família em particular, mas a minha mãe, sempre que eu precisei de alguns euros, ela mandava. Então, já que a ver se eu acho a minha fotografia, eu contactei a escola. Desculpa, a escola não, porque eu já sabia que, pronto, essa dificuldade que eu estava já vinha aqui, só mesmo se eu aplicasse para a escola sozinha, iam negar. Então, eu contactei a agência, a consultoria educacional, e falei com eles. Eles enviam os documentos, eles me recomendaram o que tinham que recomendar, disseram, já tiveram casos do gênero, eu expliquei tudo o que estava acontecendo comigo, paguei a mentoria, a consultoria com eles, reuni, expliquei tudo mais, e eles disseram que podíamos trabalhar. Eu estou aqui a procurar a imagem do que eu meti. Quando eles fizeram a aplicação de escola para mim, com a consultoria, ou a consultora educacional, eu consegui a carta de aceitação familiar. Vocês não fazem a mínima ideia. O que é uma pessoa tentando, já estava se passar por aí 1 ano. E eu não estava a ter resultado. E quando a escola conseguiu para mim a matrícula em 2019, eu fiquei super, mas super feliz, porque até está aqui. A minha carta foi da escola, nesse caso, né? Eu recebi em maio, só que não vai aparecer muito por causa da iluminação, maio de 2019, que eu recebi a carta da escola pela consultora, a consultora educacional. Assim que eu recebi, tinha que aplicar o visto. Quando eu tinha que aplicar o visto, não estou a encontrar a imagem. A importância de começar a visualizar o que é que vocês querem, família. Eu tenho aqui mais ou menos a imagem. Quando eu pensei nessa escola, essa pessoa que está aqui do lado, eu não conheço ela. Eu simplesmente peguei a minha foto da minha licenciatura em Angola, que eu tinha. Eu tinha uma licenciatura, como eu disse para vocês, de engenheira de petróleo. Eu peguei a minha foto de engenheira dos petróleo e eu colei ao lado da fotografia dessa moça. Isso simplesmente, o que eu quero dizer? É o poder de você atrair tudo que você quer. Quando você quer alguma coisa, e eu disse, eu defendi nessa escola, eu me formei nessa escola aqui no Canadá. Então, eu queria apresentar para vocês, eu falo sempre da lei da atração, porque isso funciona muito comigo, mesmo no meu quarto. Aí tudo que eu quero, que eu estou a pensar almejar nesse momento, a minha startup, tudo já anotei aí numa folha e eu já visualizo. Então, quando... como eu disse, eu vi essa escola num vídeo de uma brasileira, eu disse que eu vou estudar nessa escola. Eu já sabia que sozinha iam me negar novamente uma escola, então eu falei com a consultoria educacional, paguei, eles fizeram a matrícula para mim, corrigiram algumas coisas, realmente nós estávamos a faltar algumas coisinhas, sei lá, recomendou algumas coisas e nós demos a entrada da escola e eu simplesmente fui aceita. E como eu disse para vocês, família, isso foi em 2019, né, como eu apresentei para vocês aqui, tá aqui as minhas anotações, porque eu disse hoje, quando eu vou responder o Vicente, eu vou mostrar as coisas. Desculpa, eu fui aceite em maio de 2019, eu fiquei muito feliz porque era um sonho meu e depois a coisa tinha acontecido. E a agência recomendou-me. Odília, como você já teve vários vistos negados, sim, porque eu tinha já 2 vistos negados, do Canadá e dos Estados Unidos. Como você teve vistos negados, então recomendamos que você não faça sozinha. Por mais que você está dizendo que você já viajou, ou tinha histórico de viagem. O que eu achava muito estranho, porque que estavam sempre a negar? Eles diziam que eu ia vir no Canadá, eu não ia voltar, não comprovava, por mais que eu tinha tudo. Então, a agência... a consultoria educacional recomendou-me, nesse caso, a consultora educacional, a consultoria de imigração. Sim, eu trabalhava, como eu disse, a minha mãe, mamá, Deus te abençoe, muito obrigada. Só Deus sabe quanto é que eu posso te pagar, porque sempre que eu precisei de um dinheiro que se tratasse do meu projeto para emigrar para o Canadá, a minha mãe não media esforço. E olha aqui, mesmo ela vivendo lá, nos seus processos, e na sua realidade, a minha mãe, desde 2018 que eu apresentei esse projeto de vir aqui para o Canadá, a minha mãe abraçou
E como eu disse, eu venho de uma família humilde, mesmo do pouco que eu tenho, meu irmão, todo mundo que ajudou nesse vídeo, eu simplesmente vou dizer obrigada, porque eu sei o quanto eles fizeram um sacrifício enorme para mim, para eu realizar esse sonho de vir aqui para o Canadá. Quem vai dizer, ele é simplesmente um sonho, família. Vocês não fazem a mínima ideia, cada um sabe da sua vida, sabe de onde vem e quando está a realizar suas coisas. Como eu disse, era formada, mas trabalhava, me virava, batalhava como uma pessoa normal, qualquer um de vocês que assistem meus vídeos. E eu decidi pagar, sim, a consultoria de imigração. Sim, paguei. Não vou falar muito da consultoria de imigração aqui, porque, como eu disse, né? Quando você faz um processo de imigração, não só de imigração, mas educacional, você assina alguns termos, não estou aqui para condenar ninguém, acho que não era mesmo para ser com eles. Nós aplicamos o visto e, infelizmente, o visto foi negado, sim. Nesse caso, eu tinha já visto dos Estados Unidos, do Canadá, do turismo negado, dos Estados Unidos negado, e o visto de estudo que nós aplicamos com a consultoria de imigração também foi negado. Ali, eu sinceramente chorei muito, porque eu não entendia por que me negavam tanto, e o tempo estava passando, família. Nós já tínhamos chegado em 2020, quando eu fiz com a consultoria de imigração, e eu paguei, não foi grátis, tudo bom. O meu processo desse caso de imigração, eu gastei muito dinheiro mesmo que se gastou nesse processo, só Deus sabe. Então, eu também não fui anotando, mas só fui anotando mais as datas, como vocês veem aqui, se calhar está aparecendo no coisa, no amarelo, as datas. Eu não anotei muito dinheiro, porque, como eu disse, eu conseguia juntar, pagava, minha mãe ajudava, e eu trabalhava, então o dinheiro não anotei assim, mas gastei muito dinheiro para chegar aqui, muito mesmo. Então, nesse caso, quando o visto foi negado em 2020, do estudante, com a consultoria de imigração, o consultor, uma das coisas que me decepcionou muito é que o consultor simplesmente disse, eu queria aplicar, sim, eu queria reaplicar o visto com eles, porque é que eu disse, era um sonho para mim, e eu, sinceramente, eu digo, tudo nessa vida tem um preço a pagar. Então, e eu, como eu disse, trabalhava e conseguia minhas coisas, e eu olhava sempre nessa foto aqui, a dizer para mim, eu dizia, você tem que se licenciar também nessa escola. Então, e eu não media esforço de juntar o dinheiro para pagar, mesmo se eu ficava sem nada, e naquela altura eu cortei os gastos desnecessários. Eu queria pagar de novo para a mesma consultoria de imigração. O consultor simplesmente, na consultoria que nós tivemos, quando o visto é negado, eles pedem o ATIP, o documento, para poder entender mais. Ele simplesmente disse para mim que não vão aplicar o meu visto, pois não adianta, pois nós africanos, o Canadá não é para nós, o processo é muito burocrático, é melhor. Eles já têm recomendado, se você tem bom perfil, já viajaste tanto, dinheiro, sponsor. Sim, porque eu, quando fiz o meu processo, apresentei um sponsor, né, todo o dinheiro foi o meu irmão, também um abraço enorme, justificou, e eles disseram para mim, é melhor você escolher. Tem bons países, como a Nova Zelândia, a Austrália, também tem boas políticas, é melhor que você vai para lá. Família, isso foi uma gota d'água. Eu chorei muito quando eles falaram para mim assim, ainda mais dizendo, vocês africanos, o Canadá não é para vocês e tudo mais. Uau, eu senti uma água fria, mas contactei a consultoria educacional. Eles estavam comigo em todo o processo. Falei para eles, olha, eles falaram, a consultoria, eu queria reaplicar, pagar novamente, o consultor disse que não vai dar, melhor eu escolher um outro país. Eles já sentimos muito pela falta de coisa deles, né, da consultoria. O consultor não podia te falar isso. Acho que ele também estava cansado quando ele, se calhar, estava comigo, se calhar já tinha atendido muita gente, porque no dia até ele nem foi simpático comigo. Então, eu falei com eles, a consultoria educacional, como eu disse, foi com eles que também fomos continuando. Eles disseram para mim, queres continuar? Eu disse, sim, vou continuar. Então, eles recomendaram para mim uma outra consultoria. Sim, paguei para reunir de novo com uma outra senhora, mas mesmo com essa consultoria, eu mesma também procurava outras consultorias. Eu contactei mais uma outra consultoria que está aqui também em Quebec, porque eu queria ouvir as opiniões, né? E sem ali eu estudava sempre muito. Isso já em 2020. Nessa mesma época de 2020, família, eu tomei uma decisão, e às vezes eu falo isso muito para as pessoas. Quando você tem um foco, tem um objetivo, você tem que saber o que é que você realmente quer. Nesse mesmo ano, 2020, eu me afastei totalmente das redes sociais. Até agora eu não consigo voltar. Eu, sinceramente, já não me sinto parte das redes sociais. Me sinto muito à vontade com o YouTube, porque desde já sempre utilizo para pesquisar e aprendo muito, mas
Facebook em si, eu bloqueei a minha conta, eu disse, agora é eu ou o Canadá. Sim, o que é que eu estou a tentar dizer? Eu comecei a estudar seriamente, cortei as distrações que era o Facebook, o Instagram, para me focar no meu projeto. Isso eu estava saindo de 2018 a 20, que lutei sozinha, e era eu e as consultorias que podiam me ajudar. Marquei a consultoria com a que me foi indicada, fiz, e ao longo da consultoria a senhora me ouviu e disse, olha, é bem normal, acontece, algumas pessoas também têm essa situação toda, isso em 2020, no final, nesse caso em dezembro, né? Sim, em dezembro que eu reuni com a senhora e eu estava disponível em pagar a senhora assim, em fazer o meu processo, mas como eu disse, eu já faço visto há muito tempo, eu entendo de visto, não? E o mais engraçado é que por mais que eu estava sendo negada mesmo nos Estados Unidos, fui negada nos Estados Unidos, eu conseguia aplicar visto de outras pessoas e as pessoas conseguiam seus vistos, mesmo da Europa, mas a minha tinha sido negada. Então, quando era para pagar de novo essa senhora, a outra consultora de imigração, eu disse não. Acho que agora eu senti alguma coisa. Eu sou da opinião, eu acredito muito em Deus, por mais que tem pessoas que falam, sei lá, não sei se é natureza ou que, mas eu sinto uma conexão que eu tenho com Deus. E naquela mesma época, eu orava, porque até houve muitas das vezes que eu nem conseguia mais orar por causa desse processo. A minha mãe que orava para mim, mas dessa vez eu tinha orado e eu sentia alguma coisa, Deus a falar para mim, Guilherme, nesse momento o projeto é teu e você vai ter que caminhar sozinha nisso. Ou seja, sozinha, tipo, você vai ter que fazer o teu visto. E como eu já não utilizava as distrações dos Facebook, as redes sociais, então eu tinha muito tempo de ler e pesquisar. A consultora me deu algumas dicas, as dicas dela me ajudou muito, principalmente quando nós aplicamos o visto com a outra consultora, eu tinha esquecido de falar os vistos dos Estados Unidos, eu tinha falado do Canadá, ele disse, faz uma carta, pedir desculpa, dizer que você esqueceu e tudo mais. Ela deu muitas recomendações e contactei também um outro consultor aqui no Quebec, que eu tinha pagado todas essas consultorias a família eu pagava. E a minha mãe, cada vez que eu ligava para minha mãe, para ela pagar, nem que fosse $100 canadense ou 100 euros, ela enviava sempre. Por isso que eu não tenho nem palavras para descrever o que a minha mãe fez para mim e nem sei como pagar. Passou mesmo, tem que ser a minha mãe. Muito obrigada, mamãe. Então, como eu disse, eu comecei, nesse caso, isso tá aqui, no dia que eu reapliquei o meu último visto. No dia 17 de dezembro, eu acordei naquele dia sem muito orar, eu disse, vou aplicar o meu visto sozinha. Dei a entrada no meu visto de estudo, reapliquei, nesse caso, o visto sozinha. Com as dicas que tinham me dado tanto a outra consultora e o outro consultor que eu tinha contactado, eu organizei todos os documentos, estruturei tudo bem e apliquei. No dia 17 de dezembro de 2020, simplesmente no dia 7 de janeiro de 2021, família, eu recebi, tá aqui a informação toda, ela aqui anotada, não tá aparecendo isso, não tá, né? Mas enfim, tá tudo aqui, nessa minha agenda da iluminação, mas enfim, no dia 7 de janeiro de 2021, simplesmente eu recebi o pedido dos exames médicos. Sim, quem vem estudar no Canadá, ou quem vem trabalhar aqui no Canadá, quem vem com a residência permanente, eles solicitam exames médicos. E quando eles pediram exames médicos, eu já sabia, porque dificilmente, eu sabia que não tinha nenhuma patologia, porque até como eu disse, eu trabalhava, eu já tinha feito alguns exames, eu sabia que não tenho nada. E quando eles pediram exames médicos, família, eu simplesmente, aí eu disse, agora é a minha vez, eu vou pisar no Canadá. Eu pulei de muita alegria, porque só Deus sabe que havia noites que eu não conseguia dormir quando fazia esse meu processo. Eu acredito que de tudo que eu já passei na vida, já passei muitas dificuldades, mesmo aqui no Canadá, se calhar eu vou fazer um outro vídeo a falar como é que foi estudar e trabalhar aqui no Canadá. Quando pediram exames médicos, eu disse, meu Deus, aqui é a hora. E como eu disse, quando pedem exames médicos, se você não tiver nenhuma doença, dificilmente eles negam o teu visto. E eu já sabia, nesse caso, né, que o visto ia ser aprovado. Na mesma época, em 2020, por questão de pandemia, estava tudo fechado. Eu tive que voltar de novo para o Congo ou África do Sul para fazer exames médicos. Fiz lá exames médicos no Congo, porque naquela altura estava fechado. Voltei para Luanda e... porque é só fazer e voltar, né? E a aprovação dos exames médicos foi dia 18 de março, mandaram para mim a comprovação e solicitaram passaporte dia 22 de abril de 2021. E quando solicitam passaporte, é só enviar o passaporte, eu estruturei as coisas todas e preparei a minha viagem para chegar aqui no Canadá. Assim, basicamente, esse foi o meu processo de imigrar para o Canadá por via de estudo.
um processo muito complexo, como eu disse. Hoje em dia, mesmo as pessoas que eu conheço, que eu acompanho, já não tem sido assim, mas antes, como eu disse, eu vim de um complexo do nada, não sabia as coisas e aprendi muito, mas basicamente o meu processo para vir para o Canadá foi desta maneira. E quando eu cheguei aqui no Canadá, como vocês já sabem, né, estudei, fiz a formação, como eu disse, me graduei aqui, vou ver se meto a minha foto da minha graduação aqui, na área de programação. Atualmente estou a trabalhar assim, graças a Deus, independentemente da dificuldade que o mercado está atualmente. E o motivo de eu abrir mesmo esse vídeo é de eu começar a falar das tendências. Como eu disse, eu vou ver como é que eu vou fazer, porque ainda estou aqui a criar o meu cenário, estou a gravar no computador, estou sem câmera, gravo no telefone, mas isso não é importante, porque o importante é a mensagem. Então, espero que eu tenha respondido o Vicente. Vicente, se você ainda está no meu canal, por favor, depois comente. Era mais ou menos o que eu queria responder para vocês, como é que foi o meu processo de imigrar para o Canadá por via dos estudos. Foi desta maneira, depois eu comprei o bilhete e cheguei aqui no Canadá. E graças a Deus, eu fico com tanta fé e acho que era muita batalha também. Depois de passar, fiz a quarentena, cheguei na minha prima, 2 dias depois consegui o meu emprego, comecei a trabalhar, a estudar, paguei a minha formação aqui sozinha e hoje sou residente permanente. Esse mais ou menos foi o meu processo de imigrar para o Canadá. Lá mais para frente, se vocês estão mais interessados, como eu disse, estou a esperar o canal For Canadá crescer mais para começar a deixar os vídeos sobre detalhes, nesse caso, do meu processo aqui no Canadá. Mas eu vou deixar um vídeo aqui, enquanto estou a falar de como é que era trabalhar aqui no Canadá. Quando eu trabalhei nos hotéis, nos armazéns, fiz de tudo um pouco. Mas, como eu disse para vocês, graças a Deus, hoje tem valido a pena. Hoje sou uma profissional qualificada. Como eu disse, há pouco tempo eu tive mais de 7 entrevistas. Sim, as oportunidades têm chegado, mesmo algumas que eu reprovei, bem normal, sou ser humana como qualquer pessoa, reprovei, outras também neguei por burrice minha, porque achei que estava assim enganada. Se calhar eu vou partilhar um vídeo a falar sobre isso. E também, graças a Deus, como eu disse, tive experiências de onde eu saí, participar como recrutadora. Tenho muita experiência aqui. Esse país tem me agregado e muita coisa tem também acontecido. Desafios há como para qualquer um nessa vida, mas quando temos muita coisa para agradecer, temos que agradecer, sim. E eu sou muito grata a Deus por tudo que tem acontecido, pela família, por estar aqui, pelo meu trajeto de imigrante aqui no Canadá. Era mais ou menos isso, de explicar para vocês como é que eu imigrei no Canadá por via de estudo. Fiz tudo a partir de Angola e todo mundo consegue, desde que faz bem as coisas, respeite, cumpra com os requisitos e pague o preço do seu sonho, né? A vida é assim. Temos preço para pagar, correr atrás, executar e realizar. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada a todos vocês que chegaram até aqui. Nos vemos até o próximo vídeo, família. Bye, um bom dia. Até já.